pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa Crianças em Movimento, o seu programa semanal da web para você que gosta de assuntos ligados à criança e ao esporte. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Aberta, e juntamente com essas meninas sensacionais que eu chamo para elas se apresentarem agora, diretamente aqui de São Paulo, ela, Cláudia Barros, fundadora do Movimento Mirim. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Olá, pessoal, tudo bem? Acho que hoje vai ser um dia bacana, porque a gente está trazendo um tema que a gente pretendia discutir já há algum tempo, e a Rê convidou aqui uma super especialista, né? A gente vai conversar sobre bullying, então acho que o programa de hoje vai ser bem bacana. Sim, sim, sem dúvida nenhuma, vai ser sensacional. E falando do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, que faz tempo que eu não vou lá, eu preciso ir para o Rio de Janeiro. Ela, a professora Renata Rodrigues, seja muito bem-vinda, Renata. Olá, Marcelo. Olá, Claudinha. Olha, o programa de hoje não é porque é minha amiga, não. Para mim, é uma referência quando se fala de bullying, tá? E dos estudos de pesquisa cientificamente. E agora, né, já terminando, né, uma Flavinha, o doutorado. Na metade. Da metade, e já exatamente sobre esse tema. Então, assim, nós estamos muito bem servidos da nossa convidada, sem contar que ela também é aquela que está no dia a dia, no chão da quadra, né, dando aula, é professora universitária também, então ela tem uma experiência para a gente, para conversar sobre esse assunto enorme. Então é com muita felicidade que essa convidada maravilhosa vai estar no nosso programa hoje. Sem dúvida nenhuma, para falar sobre o tema de bullying, nós convidamos ela, a professora Flávia Fernandes de Oliveira. Seja muito bem-vinda, Flávia! Olá, tudo bom? Aqui diretamente do Rio de Janeiro, né, para falar um pouquinho desse tema que me agrada muito, que eu pesquiso, né, no doutorado agora, lá no grupo de pesquisa também, né, sou a única pesquisando o tema, né, também, que é um dos eixos, né, temático lá do meu orientador, e assim, eu gosto muito de falar e especificamente falo dentro da educação física. Sem dúvida, vai ser um tema muito legal. Mas antes disso, Claudinha, tem vindo muita gente do Rio de Janeiro. Acho que é um sinal da minha próxima viagem, viu? Eu tenho quase certeza disso, que é um sinal. Está abrindo um portal. Vai ficar aqui pelo território nacional? Que modesto você está, Marcelinho. Um homem tão internacional vai até o Rio. Acho que ele vai passar pelo Rio para ir para algum outro lugar, Rê. Acho que essa é a Começou, Flavinha. Eu falei para você, em 2 minutos, nem 3 minutos já começou aqui o bullying com esse apresentador. Mas vamos falar sério, que é um assunto sério. Então, assim, Flavinha, para a gente começar aqui, define para a gente qual é o conceito de bullying. Então, o bullying é uma forma de violência, né? Muitos autores já vêm aí estudando bullying, desde lá do final da década de 70, onde surgiu o primeiro livro que não era chamado de bullying, né? Por Don Ulis, lá na Noruega. Eu gosto muito de falar dessa referência histórica para as pessoas entenderem, porque é um fenômeno que assim, ele é pouco estudado, né? E ele agora, hoje em dia, que se tem muita evidência, mas lá atrás, né, a gente pode dizer aí 40 anos, né, atrás, esse nome, esse termo bullying não existia. E sim, a preocupação era ver que tipo de agressão era essa com as crianças. E que agressão é essa? Aquela agressão intencional, repetidas vezes, em que um grupo ou né, agride um outro colega. Né? Eu gosto de dizer que o bullying ele é escolar, ele pode se estender fora da escola, mas ele é um comportamento escolar também, e por um longo período de tempo. Então, assim, que causa danos, né, psicológicos, assim, irreversíveis até, né? Então tem que ter muito cuidado, né? Que é uma temática assim que eu estudo, e cada vez que eu vou mergulhando, eu vou vendo que assim causam danos e consequências assim irreversíveis, que inclusive algumas vítimas, né, que acabam sendo efetuados por muito tempo, leva aquilo para o resto da vida, na fase adulta, acabam fazendo com outras pessoas, ou por ter algum problema até psicológico, vem aí que os casos que a gente, né, conhece aí, como o massacre na escola de Realengo aqui no Rio de Janeiro, né, aquela revolta e tudo, por conta de um problema que ele teve lá atrás na escola. Perfeito, perfeito. Pessoal, programa Crianças em Movimento toda semana aí nos canais do Cuca Aberta, do Movimento Mirim, da professora Renata Rodrigues.
Professora Renata, você acredita que o professor de educação física pode ser um agente eficaz de combate ao bullying? Pode. Ele pode ser, talvez, muitas vezes é na aula de educação física que a gente consegue identificar alguns sinais pela própria estrutura dessa aula ter como jogo, como brincar, como um espaço de expressão que na sala de aula muitas vezes não tem. Então, por exemplo, aconteceu semana passada comigo. Eu estou muito impactada ainda. Nós voltamos às aulas presenciais na rede municipal com a turma toda. E eu tenho um aluno novo no colégio, que não era da minha escola, e ele, enquanto eu estava em grupos de rodízio pequeno, ele estava até indo bem. E eu comecei a perceber que desde que a turma voltou completa, que ele tinha mudado o comportamento dele, inclusive nas atividades, até que houve um conflito gerado pela atividade que nós estávamos realizando, e ele teve uma explosão. E aí, como o meu olhar já estava um olhar atento ao comportamento dele, eu o chamei para conversar. E ele contou para mim que ele tinha sofrido bullying na outra escola. E por isso, a mãe dele tinha trocado ele de escola. E aí, olha o detalhe, o professor de sala não tinha percebido, o regente, e nem a coordenação sabia do fato. Então, o que ele era identificado, isso eu estou dizendo que assim, num curto período de tempo, hein? Porque o retorno das aulas foi agora. E um aluno que eu não conhecia de anos anteriores, mas eu fico muito atento. Ele era uma criança que tinha algumas questões de insegurança, ele sempre ficava assim para mim, eu não sei fazer, e vamos lá, eu te ajudo, eu vou desistir, ele muito no canto. Então, aquilo que parecia timidez, eu sempre fico atenta, né? Mas quando era um grupo pequeno, ele ainda conseguia, então poderia ser timidez. Depois, quando veio as aulas do grupo inteiro, aquilo se potencializou. Então, quando ele conversou comigo, porque era um canal, aí que vem a função do professor de educação física, por a gente lidar com uma relação aberta, desconstruída daquilo que está na sala de aula, veio essa resposta dele, esse relato. Poderia nem ter vindo nessa primeira aula, mas eu falei para ele, olha, eu estou aqui para você, vamos conversar. É um aluno do 5º ano. Então, ele conversou e ele botou para fora aquilo que foi agressivo, virou um choro, mas um choro compulsivo e sentido. E quando eu disse, eu estou aqui para você, e aí eu chamei o professor, chamei a coordenadora, e nós conversamos com ele inclusive quis voltar para a aula. E aí ele voltou para a aula, ainda emocionado, mas ele conseguiu seguir adiante. Então, assim, isso foi semana passada. Então, assim, é lógico que a aula de educação física é um espaço. E o que ele me narrou, só para terminar a minha fala, o que ele me narrou, eu falei assim, mas aonde acontecia isso com você? E ele disse, acontecia nas aulas de educação. E eu falei, e o professor da sua escola? Ele falava que era frescura minha. Ele tinha dificuldade de aprendizagem na sala de aula, mas na sala de aula, cada um atrás do outro, na sua quarteira, imobilizado, o bullying não ocorria na sala de aula. Qual era o espaço onde o bullying ocorria? Durante aquele momento do jogo, da liberdade, da educação física e do recreio. E o professor que não tinha o conhecimento ou o olhar, minimizou. E aquilo foi extrapolando. Então, por que eu contei essa história? Porque a aula de educação física é um espaço onde se desconstrói, onde você tem desconstrói aquele lugar vigente que é a sala de aula cartesiana, é onde tem o simbólico, onde a gente tem as questões do jogo, do brincar, que vem à tona situações que você controla de outra forma. E as emoções transparecem ali. E você tem ali uma ferramenta muito boa de investigação, de olhar e também para poder gerar, né, estratégias para lidar com isso para quem é vítima e também... E aí eu perguntei para ele, você aqui na escola identifica alguém? Aí ele, não, mas eu tenho medo deles. Eu ainda não confio nesses amigos. Primeiro que eles estavam no virtual.
E agora ele está conhecendo. Então, essa reação dele foi: será que vai acontecer comigo a mesma coisa agora que estamos todos juntos? Então, assim, é um espaço riquíssimo. É só a gente ter a sensibilidade, o conhecimento, o estudo para criar nesse espaço um espaço de transformação e de ajuda. Acho que a Flávia, se quiser completar. Assim, interessante que você teve esse olhar, né? É uma coisa que ocorre muito, que o professor de educação física, como você falou, o anterior que ele teve, né, acaba até reforçando, né? É uma coisa que assim as pessoas não se dão conta com relação aos apelidos, né? Entre as crianças, entre os adolescentes, entre eles é muito comum. Mas às vezes o professor acha bonito e vai lá e chama pelo apelido também, né? E ali ele está reforçando. E às vezes ele não entende por que ele não consegue aquele aluno, aquele grupo, né? Porque ele está agindo da mesma forma que o aluno. Acho que o professor ele tem que saber o lugar dele, né? E ele tem que identificar esse tipo de coisa, né? Porque a gente costuma dizer que o bullying, assim, a ponta do iceberg do bullying, né? Da violência, é a primeira agressão, às vezes essa agressão verbal, que é uma brincadeira, né? E dali você já vê que se ela persistir, e se você perguntar ao aluno, né, a criança, você gosta de ser chamado assim? Eles me chamam assim, mas você gosta? Ele fala que não. Mas eu vou dizer, eu tenho esse olhar graças a você, Flávia. Porque eu já te acompanho desde que você deu aquele curso pra gente lá na Companhia Atlética. Claudinha vai lembrar, a gente filmou aquele ciclo de palestras. A Flávia falou sobre muitos anos. A partir daí, eu comecei a seguir a Flávia, escutar a Flávia e ler mais sobre o assunto. E isso fez com que o meu olhar sobre os meus alunos da turma ficasse mais ampliado. Muito bom, muito bom. Crianças em Movimento, seu programa semanal sobre esportes e assuntos ligados ao mundo da criança. Hoje a gente falando sobre bullying, recebendo a Flávia Fernandes de Oliveira aqui conosco. Claudinha, você que faz vídeos sensacionais toda semana no seu canal. Você que mandou o Zuckerberg mudar o nome do Facebook para Meta. Me conta uma coisa, Claudinha. Por que o ambiente virtual potencializa a dinâmica do bullying? Gente, assim, o bullying, né? A Flávia já trouxe, já definiu muito bem como que acontece a dinâmica, né? Mas você tem lá um autor, você tem uma vítima, as agressões são repetitivas, mas para que você configure o bullying, tem um elemento fundamental que é a plateia. Sem a plateia, aquela situação ela não pode ser caracterizada como bullying. Ela é uma situação de assédio que precisa ser cuidada, mas ela não é o bullying, né? Porque, na verdade, a intenção do autor, ao realizar o bullying, é justamente se autoafirmar, né? 70% das pessoas que cometem o bullying, que são autores de bullying, sofreram isso. A Flávia já trouxe isso, né? Então, elas reproduzem aquilo que elas sofreram, né? Na verdade, é aquilo que o Paulo Freire fala, né? Numa sociedade onde, enfim, você não trabalha com respeito, você não trabalha com igualdade, o maior sonho do oprimido é tornar-se opressor, e quando ele tem essa oportunidade, é isso que acontece. E o que acontece no ambiente virtual? Você amplifica a plateia. A plateia, ela fica assim, enfim, o alcance, ele é muito maior. E é muito complicado, porque isso, assim, para configurar o bullying, é muito mais difícil de você conter esse alcance da plateia, né? E, ao mesmo tempo, de você acolher essa vítima. Gente, é muito difícil ser vítima de bullying. A gente tem que trabalhar os nossos alunos no sentido de fazer com que eles tenham oportunidade para se defender, de verbalizar aquela agressão que eles estão sofrendo, né? Ainda bem que esse aluno da Renata, ele verbalizou rapidamente, logo no início das aulas, mas isso poderia ter perdurado aí sem que a gente percebesse, né? E é difícil, porque essa situação do bullying, ou você é vítima de agressão, ou você é vítima de rejeição. E é dificílimo você se voltar contra o mundo, porque na hora que a gente está no ambiente virtual, aquele alcance é generalizado, é muito grande, né? Você, de verdade, não tem recursos para se livrar dessa situação, para lidar com essa situação. Então, o ambiente virtual é um ambiente que a gente tem que tomar muito cuidado,
tem uma questão que tem que estar na pauta das escolas, né, que é a cidadania digital. A gente tem que aprender a se comportar nesse mundo digital. E é muito louco, porque a internet hoje virou terra de ninguém, né? Até por toda essa situação que a gente está vivendo, essa situação maluca no Brasil de polarização, essa coisa, enfim, esse ódio generalizado, essa falta de respeito, a gente está legitimando essas situações, essa bobagem, liberdade de expressão, coisa nenhuma. Você tem que ser responsável por aquilo que você diz, e o teu perfil tem que estar lá, eu tenho que saber quem você é, eu não posso estar conversando com um sujeito oculto, né? Um sujeito oculto, de repente, dispara uma situação dessa. Então, a questão da cidadania digital, ela é fundamental para ser trabalhada nas escolas, justamente para a gente tentar dar conta disso. Muito bom, muito bom. Flávia, você já disse que o bullying é um comportamento escolar. Existem diferentes tipos de bullying? Se existem, quais são, Flávia? Os tipos de bullying, de acordo com a Lei 13.185, por que eu gosto de trazer a lei, né? Que a gente tem uma lei aí federal de combate ao bullying e intimidação sistemática. Então, assim, é interessante a gente trazer aqui a lei, né, para as pessoas terem esse conhecimento. Então, existem 8 tipos de bullying, né? O bullying verbal, moral, sexual, social, psicológico, físico, material e o virtual. E cada tipo de bullying, ele é de uma forma, ele age de uma forma. Por exemplo, o verbal é insultar, né, os apelidos pejorativos, como eu falei, o xingar. O moral é difamar, caluniar. O sexual, né, e assim, tem crescido muito também, né, o sexting, né, que é o assediar, né, induzir, que seria o abusar mesmo, né, sexualmente. O social, que seria ignorar, né, deixar lá de lado, isolar o colega completamente. O psicológico é aquele perseguir, ficar o tempo todo ali insistindo, né, aterrorizando. O físico seria o bater, o chutar, é agressão física mesmo. O material é o furtar, o roubar, né? Aquelas brincadeiras de pegar o material, isso é muito comum na escola, né? Pegar o material, botar dentro da bolsa e depois falar, não, a gente só estava brincando, né? E não é brincadeira, né? E isso magoa, né, as pessoas. E o virtual, né, que são as mensagens depreciativas, né, ou o cyberbullying também, né, que aí vai para as redes sociais. Uma coisa que é importante, que ela estava falando, a questão da potencialização, né, do bullying no ambiente virtual. Eu acho que hoje os pais, né, professores, a gente tem que alertar isso o tempo todo, né, porque assim, a gente hoje tem a questão também que ela não comentou, mas é a cultura da imagem, né? A criança, o adolescente, ele tem a necessidade hoje de se colocar nas redes sociais e usar a imagem dele. Então, assim, eu tenho que ter tantos likes, né, para eu ser aceito, né, pelo aquele grupo ali. Então, assim, eu acho que é importante a gente também saber trabalhar, né, essa questão da imagem. É uma coisa assim que eu vejo que dentro do conteúdo da educação física escolar, eu gosto muito de trabalhar com a questão da imagem, mas eu sempre trabalhava lá com as minhas turmas de 9º ano, e cada vez mais eu estou descendo, 8º, 7º, né? E ano que vem eu pretendo, a partir que eu trabalho só com o 2º segmento do ensino fundamental, eu pretendo começar a trabalhar com essa questão da imagem corporal a partir do 6º ano, né? Para falar da questão da aceitação das diferenças mesmo. Quando a gente fala assim, né, desses tipos de bullying, isso começa assim, a pipocar muito por conta da questão da imagem. E eles usam essa questão da imagem lá no ambiente virtual. Fulano está dançando feia beça, fez o TikTok, agora a moda do TikTok, né? Então, assim, tem os que gostam e tem aqueles que se acham feio dançando porque o colega comentou. Então, eles vivem disso, do comentário um do outro, né? E ali se torna o bullying virtual, está sendo perseguido. Aí, o que eles fazem? Eles começam a trocar, né? Trocar os apelidos nas redes sociais, enfim. Né? Aí vem assim o bullying avassalador, que aí leva isso tudo também, né, para o ambiente offline, né, para a vida. Ô, Flávia, hoje, dentro do seu contexto, né, qual tipo de bullying hoje vem crescendo mais, que você, seus colegas de trabalho, têm enfrentado mais no dia a dia? Então, eu posso dizer para você que a gente agora saiu de uma pandemia, né? E a Renata sabe disso, a gente teve que também trabalhar, né, no virtual. Uma coisa que me impactou muito
que eu não tinha ideia, porque até então o cyberbullying para mim era nas redes sociais, entre os alunos, e às vezes a gente não dá conta, né, de estar ali, a gente comentava e tudo. Só que eu tive que dar aula, né, dentro do aplicativo aqui no município do Rio. A gente teve um aplicativo que a gente dava aula, né, no Rio Educa em Casa, e dava aula ao vivo. E quando eu estava dando aula ao vivo, isso estou dando um exemplo assim, que para mim o bullying que mais assim cresceu, né? Quando eu estava dando aula ao vivo, eles começaram ali a brincar e apelidando. Gente, vamos parando, isso não é legal. Ah, não, professor, eu estou acostumada, eles me chamam de gorda mesmo, mas assim, eles começaram ali, porque tinha um chat, eu dando aula, mostrando vídeo de ginástica, não tinha nada a ver, né, falando da prática da ginástica, da atividade física, então eles começaram a apelidar os colegas. E eu falei, gente, dá um tempo, isso não é legal. Aí eu comecei, o que eu fiz? Parei a minha aula, comecei a dar aula sobre bullying, né? Então, assim, e ali numa aula virtual. Então, você imagina, né, e num outro momento deles lá no Twitter, né, que eles usam muito Twitter, usam muito Instagram, no TikTok, imagina o que não acontece, né? Então, assim, para mim hoje o bullying que cresceu muito até por conta da pandemia, né, do ensino remoto, é o bullying virtual. E eu acho que os pais têm que estar atentos na questão do celular, né? O filho que fica muito tempo no celular, né? A gente não dá conta, mas eu acredito, né, que acontece isso, que muitos alunos já se queixaram isso há muito tempo mesmo, antes da pandemia, a questão de grupo de WhatsApp, né, que é o grupo da turma, me tiraram do grupo, me colocaram de novo, e quando eu apareci só tinha imagens, eles colocam, né? Tiram foto do colega ou da amiga da escola e começam a colocar ali no grupo do WhatsApp, né? Enfim, defamando. Então, assim, é um bullying que crescendo muito, né? E os professores não dão conta de entender porque não sabem nem o que é o bullying, né? Quando eu falo assim, não sabem a fundo o que é, né? Eles acham que às vezes é uma brincadeira, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Muito bom, pessoal. Hoje a nossa convidada Flávia Fernandes de Oliveira, diretamente do Rio de Janeiro. Eu vou estar lá em breve. Professora Renata Rodrigues, como os pais e professores podem observar os sinais que a criança está sendo vítima de bullying? Observar a mudança do comportamento, né? E não minimizar essa mudança de comportamento. Então, assim, o desinteresse de ir para a escola, né? Por exemplo, voltando aqui para a educação física, né? Que é a aula mais amada da escola. Então, o desinteresse de não querer ir para a educação física, de evitar, né, comportamentos evitativos, o desinteresse de querer ir se socializar com seus amigos, de ir na casa do amigo, de jogar, de ir no clube, né, de ir para a escola, né, é algo que precisa ser entendido, que tem aquela questão de eu tô com preguiça de ir para a escola e tenho desinteresse de estar na escola. Então, separar, é uma linha muito tênue, mas é importante separar, né? Outra coisa que é importante é observar se existe machucados, hematomas, por exemplo, a criança que em pleno calor, tá com roupa, casaco e de manga comprida e não quer tirar de jeito nenhum, né? O professor de educação física vai para aula, né, prática lá na quadra, e o aluno, primeira coisa que a gente faz é vamos tirar o casaco, nós vamos nos movimentar, o aluno se recusa a tirar o casaco ou tirar o moletom. Então, é uma atitude de alerta, que pode ter a ver com ele estar machucado, com ele estar com hematomas, né? Um isolamento dos amigos. Então, é aquela criança que senta no fundo da sala, ou que está no mesmo que esteja sentado no meio da sala, ele fica só fechado no mundo dele, não conversa com ninguém, não se relaciona com ninguém. Na educação física sempre fica no canto, ele tenta ser invisível. A palavra é essa, ele tem uma invisibilidade para não ser notado, porque sendo notado ele é alvo, né? O material desorganizado, a Flávia falou do sumiço do material, então é aquele aluno que volta e meia, ele falta algum material dele, e aí ele não sabe explicar por quê, e aí ele acaba sendo rotulado de desorganizado, de relaxado, e não é o material que está sumindo. Então, isso é importante
vai na sala de aula, e também os pais. O pai compra o material, e aí chega em casa, cadê seu estojo? Eu não sei, ele não quer denunciar. Então o pai tem que investigar. Se você é desorganizado, você não sabe onde é que está, vamos investigar, porque ele pode ter sido levado. Eu quero isso, o colega pegou, né? Essa baixa autoestima, que foi o que me chamou a atenção no meu aluno, né? Que eu não vou conseguir fazer, eu não sei fazer. E você via que ele tinha, porque eu já tinha dado aula para ele antes, que ele tinha uma coordenação, que ele tinha. Então, quando veio o grupo todo, eu não sei fazer. Foi isso que me chamou a atenção. Eu não sei, eu não sou capaz, eu não consigo aprender esse jogo ou essa atividade. Eu vou te ajudar. Não, então, essa evitação, essa baixa estima é interessante. Uma irritabilidade, porque também tem os opostos, né? Pode ter uma apatia profunda, mas também pode ter uma grande agressividade, uma grande irritabilidade que não era comum naquela criança, naquele adolescente, né? Não era o perfil dele. Então, isso é bem interessante. E também algumas situações do tipo, professor, eu tô com uma dor de cabeça, não tô bem para fazer aula hoje. Ou, hoje já chega na escola, eu tô passando mal, eu tô com dores que aparecem do nada e que não vieram prescritas pelos pais, não houve nada ou que essa criança estava, de repente, na sala de aula, onde ela estava segura, não manifestou nada, e quando vai para a aula de educação física, ela manifesta isso, porque ali é o meio do conflito. Ou então aquela criança que chega em casa, está em casa bem feliz, e na hora de se arrumar para ir para a escola, começa a aparecer alguns sintomas. Então, tem alguns dos principais olhares para essa criança, né? O grande isolamento e para mim o comportamento de evitação, né? É o comportamento que me chama muita atenção e que os professores devem não minimizar, devem se preocupar e investigar por que essa evitação, principalmente quando a gente fala de uma aula tão querida que é a educação física, né? Para uma criança ter uma evitação de uma aula como educação física, não é frescura só que está por trás daquilo ali. A gente tem que ter, não é -1 na turma de 30, é -1 que vai jogar, não. É alguém que está, de alguma forma, te dizendo algo. E o silêncio, né? O silêncio que não é só o silêncio verbal, é o silêncio de um corpo todo que se cala, que muda a postura, tônus, muda o olhar, né? Então, a criança fica mais curvada, fica mais retida. Isso é muito interessante observar. Muito bom, muito bom. Crianças em movimento toda semana aí nos canais do Cuca Aberta, a professora Renata Rodrigues, sim, do Movimento Mirim. Claudinha, que tipos de estratégias podem ser utilizadas para prevenir situações de bullying? Olha, o bullying sempre vai acontecer, ele faz parte da dinâmica escolar, né? Então, a gente não vai ter escolas onde não exista bullying. Não dá, infelizmente, isso faz parte do ambiente social, né? Mas, assim, considerando que a plateia é um elemento fundamental nesse bullying, né? É o elemento que impulsiona, na verdade, essa dinâmica, atuar na plateia é muito interessante. Então, um ambiente dialógico, onde você comunique para os alunos o que é o bullying, de fato, que todo mundo saiba o que é isso, o que é essa dinâmica, quais são as consequências disso. Sabe por quê, gente? Porque a partir do momento que você assume que essa é uma situação que pode estar acontecendo no seu lado ou à sua frente, você faz com que esse elemento fundamental do bullying, que é a plateia, algumas crianças, de repente, que eram coautoras do processo ou que negligenciavam o processo, elas assistiam de longe, mas elas viam que aquilo estava acontecendo, você faz com que elas passem a denunciar. Porque algumas vezes o professor não atua, né? Pode ser que eventualmente ele não saiba aquilo e que aconteceram os apelidos e ele não... isso é uma brincadeira. Não, brincadeira que fere a alma não é brincadeira, né? Agressão, né? Mas muitas vezes o professor não percebe, porque assim, o bullying direto, que é quando o sujeito, né, o agressor, ele fere verbalmente ou fisicamente a vítima,
você nota. Agora, o bullying indireto, que é aquele bullying em que o agressor rejeita a vítima, você não percebe. Esse bullying indireto, muitas vezes, ele é praticado pelas meninas. E ele dói demais, né? A rejeição dói muito. Então, essa coisa, né? Tirou do grupo do WhatsApp, não permitiu que a criança participasse de outras brincadeiras. Às vezes, você não percebe. Essa vítima, normalmente, também é alguém que é interessante a gente observar. A Renata trouxe a questão do silêncio. O silêncio é um grito de socorro. Então, assim, aquela criança que é muito passiva e que silencia demais e que ela busca essa invisibilidade o tempo inteiro, é a pessoa que eu preciso me preocupar, porque essa é uma potencial vítima de bullying. Então, na verdade, desde que eu notei que essa criança está no meu grupo, né, eu preciso estimular no sentido de empoderá-la, né? De fazer com que ela verbalize. E eu vou empoderar, gente, na educação física, a gente empodera elogiando, porque o corpo, é tudo de bom trabalhar com o corpo, né? O natural da criança, a natureza da criança é querer participar daquilo, não é evitar aquela prática. Então, assim, é estimular, é elogiar as conquistas dessa criança, porque você vai empoderando, você vai trabalhando na autoestima dela, para que ela tenha recursos para se defender. Porque o bullying começa pequeno, mas ele ganha um grande alcance. E, na verdade, se no momento que ele começa pequenininho, essa criança já tem recurso para se defender, ela rompe o ciclo. Para o bullying se configurar, é necessário que essa vítima, ela entenda que aquela agressão que está se voltando contra ela, que ela é merecedora daquilo, que faz parte daquilo, entendeu? Porque se ela refuta, se ela rebate, esse autor ele vai buscar outra vítima. Então, eu, como professor, tenho que sempre observar quem são essas crianças que silenciam, que são potenciais vítimas de bullying. Mas, sobretudo, eu preciso atuar nessa plateia. Eu preciso ter uma relação dialógica com esses alunos, explicar o que é o bullying, né, as consequências disso, e pedir para que eles denunciem. Eu já consegui resolver algumas situações de bullying na minha aula por denúncia de outros alunos, situações que eu não estava observando que estavam acontecendo, situações de rejeição, e a partir de denúncia de outros alunos eu consegui dar conta daquela situação. Então, é importante a gente observar. Muito bom, pessoal. Vamos ficar atentos, então, e abertos ao diálogo com a nossa turma. Flávia, quais os prejuízos que a vítima de bullying na infância pode apresentar? Bom, assim, prejuízos são diversos, né? Como já foi falado aqui, por conta dela não querer ir à escola, né? O primeiro prejuízo é o rendimento, né? Assim, o rendimento dela na escola cai muito, né? A questão da avaliação, né? Por ela não estar indo à escola ou com ela estar na escola com medo, né? Outros prejuízos são com relação a algumas patologias, assim, que são extremamente importantes os pais e professores ficarem atentos, né? A criança se queixando muito de dor de cabeça, cansaço, aí começa a aparecer alguns transtornos psicológicos, assim, que podem se tornar graves, né? Transtornos de pânico, algumas fobias também, né? A fobia social, né? Então, assim, tem uma série de patologias que eu acho que os pais têm que ficar atentos e, principalmente, o pessoal eu não digo nem só os professores, mas todos os profissionais da educação observar, né? Eu gosto muito de falar que eu também sou da escola, sou igual a Renata, eu gosto muito de trazer exemplos, né? Eu tive um exemplo, assim, na semana passada, de uma aluna que o professor de matemática tirou ela da sala, aí eu estava no corredor, falei, o que está acontecendo? A menina começou a chorar, a agente educadora não sabia o que fazer, a inspetora, aí eu comecei a conversar com ela, o que aconteceu? Alguém brigou com você na escola? Aí eu comecei a conversar, você não gosta daqui da escola? Eu quero ir embora para minha casa, professora, eu estou tendo crise de pânico, professora, a minha ansiedade está atacada. Ela começou a falar, e assim, eles entendem, né? Os adolescentes, eles sabem de todas essas patologias. E assim, eu fiquei muito preocupada, comecei a conversar com ela, mas o que está acontecendo? Eu vim para cá, mas eu não queria ter vindo à escola. Aí eu falei, mas você é nova aqui? Ela falou, sou nova, é meu primeiro ano aqui na escola. Eu falei, mas você ainda está fazendo amigos? Aí eu comecei a conversar, depois ela falou, ninguém gosta de mim na minha sala. No final da conversa. Aí a inspetora falou, é melhor descer com ela, ligar para algum familiar dela, que ela estava tremendo. Eu falei, não, calma, ela vai melhorar.
Aí eu fui, peguei água, fiquei conversando. Aí quando eu desci, fui para a direção, aí ela começou a tremer de novo, com medo, né, com pânico, e pediu que ligasse para o responsável. Então, assim, começa a acarretar uma série de problemas aí psicológicos, porque aí eu acho que a gente não dá conta disso, né? Ela ali começou uma crise de ansiedade e não querer ficar na escola. Né? Então, assim, será que algum colega falou alguma coisa que ela não gostou? Não deu tempo ainda, né? Mas eu acho assim, a gente tem que estar preparado cada vez mais, né? E alguns outros casos também, né? Alguns estresses traumáticos que a criança pode ter também. E é um dado muito interessante, assim, né? Eu pesquisando, tem muitos artigos científicos que demonstram que tem adolescentes começando a fazer algumas intervenções cirúrgicas, né? Por conta de serem aceitos no grupo, como cirurgias plásticas, né? Aqueles que tinham a orelha de abano, começa a se corrigir, o nariz e tal. As meninas muito preocupadas, né? Aparecem muito, né? Os dentes também, mas assim, para serem aceitos pelos outros. Né? Olha quanta coisa, né? Então, essa questão da imagem, eu vou te falar aqui, né? Essa questão da imagem, e eu brinco muito com os alunos, eu falo assim, gente, agora é o período da adolescência e tudo, que realmente a gente transforma o nosso corpo. A gente tem que procurar aceitar, né? Do jeito que eu sou. Mas mesmo assim é muito complicado, né? Muito complicado. Então, assim, aí mexe uma série de coisas. E esses são os prejuízos, assim, reais que a gente vê no dia a dia, né? Renata, com essa fala da Flávia, na sua opinião, a escola está realmente preparada para identificar e lidar com a eficiência em casos de bullying? Então, sinceramente, não. E eu não falo isso só da escola pública, eu falo das escolas em geral, tanto da rede privada quanto da rede pública. Eu acho que está muito longe de estar estruturado para lidar com o bullying. Primeiro que, como a Flávia falou, são situações de estudos recentes. Então, as pessoas ainda não têm acesso a muita pesquisa, a muita literatura, e ainda existe uma certa confusão, né, entre aquilo que as pessoas dentro da escola, os profissionais da escola, têm como parâmetro. Na minha época acontecia isso e não era bullying. Né? Então, assim, as pessoas tendem a minimizar o que é hoje o bullying, né? Por uma questão de ignorância mesmo. E quando falam de bullying, trazem conceitos errados e reforçam conceitos errados muitas vezes dentro da própria escola. Como, por exemplo, o bullying, ele se caracteriza por ele ser coletivo, então, e repetitivo. Então, não é um dia que uma criança teve um conflito com a outra que é bullying. Então, existe essa confusão que vai desde a direção, passando pelos professores regentes, pela coordenação, até pelos agentes educadores. Então, é necessário uma reformulação profunda, uma capacitação para todos. Né? E assim também podemos informar aos pais, porque também os pais chegam com esse discurso. Meu filho está sofrendo bullying na escola. Ele teve um conflito com uma criança. E aí, nesse conflito que acontece, né, e que também não foi mediado adequadamente, não foi resolvido adequadamente, já sai para a questão do bullying. E aí vem o pejorativo, tudo vira bullying. E aí ninguém sabe lidar também. Então é preciso que se entenda o que é bullying na realidade, como a Flávia conceituou muito bem, o que fazer, e o papel da escola é um papel de estrutura e de acolhimento. A criança tem que estar na escola e se sentir segura. Né? E o bullying acontece dentro da escola. Né? A sua característica maior é para acontecer. Então, será que essas escolas estão realmente sendo ambientes seguros, acolhedores? E será que os professores estão sendo figuras de estruturantes para lidar com essas questões? Então, o que acontece muitas vezes com o ser humano? Quando a gente não sabe, a gente minimiza, a gente joga para debaixo do tapete. Só que não dá mais para jogar para debaixo do tapete, porque a gente está vendo cada vez mais as consequências disso nas gerações que vão avançando. Né? E devido à grande proporção do bullying, como a Flávia trouxe, não é só a agressão física. Então,
está tudo muito reduzido a um discurso raso. É necessário treinamento, é necessário capacitação, é necessário discussão e é necessário rever que escola é essa que está recebendo os alunos. A gente tem, sim, não é problematizar, né, todos os conflitos que existem. Como a gente fala com um aluno com deficiência, não é rotular tudo, mas estar atento justamente para identificar o bullying de uma situação de conflito que acontece nas relações interpessoais, que acontece na escola, e que essa escola seja um local onde essa criança se sinta segura para manifestar, e que a gente também se preocupe com quem faz o bullying, com esses protagonistas que fazem o bullying, porque muitas vezes eles saem sem nenhuma, não gosto de falar a palavra punição, mas eles saem ilesos desse processo. Ilesos por uma omissão que hoje em dia, eu não falo que a omissão é proposital, é uma omissão ainda da ignorância de quem ignora algo que precisa trazer à luz do ensino. Temos que tratar dos conteúdos de matemática, português, né? E esses conteúdos são fundamentais, entre outros, como discussão de gênero e por aí vamos, né? Mas o bullying tem que fazer parte, sim, do escopo das escolas, públicas ou privadas. Ainda mais num mundo de tantas transformações que nós estamos passando, a escola também ela passa por essa transformação, e assuntos como nós estamos trazendo hoje aqui com a professora Flávia Fernandes de Oliveira sobre o bullying tem que fazer parte dessa pauta. Claudinha, antes da gente amarrar o nosso programa e ir para aquela parte sensacional do programa que eu gosto, minha querida, porque a adolescência é uma fase sensível para a ocorrência do bullying? Na adolescência, existe uma reconstrução da identidade social. E o grupo, ele é fundamental nessa reconstrução. E tem uma outra questão também, gente, que é assim, quando a gente está com crianças pequenas, existem aqueles conflitos, né, durante a aula, os conflitos acontecem o tempo inteiro, e a nossa mediação, ela é suficiente. Então, quando você faz a mediação, a criança se reorganiza e você resolve aquele conflito naquele momento, aquilo não se estende. Na adolescência, é óbvio que a minha mediação é insuficiente, né? Porque, na verdade, aquele sujeito já está autônomo do ponto de vista moral, né? Então, dependendo do tipo de mediação que eu for fazer, aquilo vai ser entendido como, enfim, o que essa pessoa está falando, né? Nada a ver, e não vai ser levado a sério, né? Então, é um momento muito sensível para isso. E é um momento, né? A Flávia está tocando muito nessa questão da imagem corporal. A gente vem aí num corpo da infância e de uma hora para outra tem um outro corpo que te invade, sem aviso prévio, né? De uma hora para outra. Não é que aquela transformação vai acontecendo de forma paulatina. Não, ela é muito repentina. Então, eu tenho que me reorganizar para aquele novo corpo que eu estou recebendo e que eu sou imatura do ponto de vista emocional, além de tudo isso, né? O crescimento, a gente já falou disso aqui em outras situações, mas o ritmo de crescimento ele é totalmente alterado na hora que você entra na puberdade. Você tinha um ritmo de crescimento de 5 centímetros por ano, você vai para um ritmo de crescimento de 10, 15, 20 centímetros por ano. Então, ele pode até quadruplicar, né? Triplicar, quadruplicar. E de uma forma desproporcional, começando pelas mãos e pés, só depois pelos braços e pernas, só depois pelo tronco, né? Então, você tem um corpo todo desproporcional, você tem principalmente as meninas ganhando muito tecido adiposo, quando finaliza a puberdade, o índice, né, de tecido adiposo das meninas, muitas vezes ele é 2 vezes o dos meninos, né? Porque ganha muito peito, ganha muita gordura na região do quadril. Então, é difícil mesmo lidar com tudo isso, né? Com todas essas transformações, junto com uma série de transformações comportamentais em função de secreção de hormônios sexuais aí. Então, é muito difícil lidar com isso. E o grupo, ele passa para esse adolescente esse sentimento de pertencimento. Se eu sou rejeitado, se eu não sou aceito nesse grupo, ou se esse grupo se volta contra mim para participar de uma agressão, né? Como é que eu lido com isso? Com aquelas pessoas, na verdade, que precisavam me acolher. Então, é muito difícil. Então, é um momento, assim, especialmente sensível
para esse tipo de situação acontecer. A maior parte dos casos de bullying, eles acontecem aí entre 11 e 20 anos, mais ou menos, né? É a fase sensível para que isso aconteça. Muito bom, pessoal. Chegamos àquela parte emocionante, aquela parte que todo mundo gosta, o nosso quadro que já é um sucesso. 60 segundos, uma frase para ser completada por essas 3 brilhantes pessoas que completam essa mesa aqui hoje, essa mesa virtual. Começamos pela nossa convidada, Flávia Fernandes. Flávia, ao combater o bullying... Melhor ambiente escolar, né? Os alunos passarão, né, respeitar as diferenças uns dos outros, né? Que eu acho que é muito importante isso. E a escola passa a ser um ambiente mais acolhedor, em que todos gostarão de frequentar, né? Passar mais tempo. É o que eu canso de falar, a escola é um lugar que deveria ser acolhedora, né? A escola deve ser acolhedora, em que os alunos passam assim a maior parte da vida dentro da escola. Então tem que ter aquela lembrança que a escola para mim foi muito boa, né? Foi um lugar onde eu fui acolhido, onde eu fiz amigos que eu vou ter para o resto da minha vida, né? Então assim eu acho que é extremamente importante para combater. Eu acho que o bullying a gente tem que fazer com que a escola seja um ambiente melhor. Muito bom, muito bom, muito bom. Claudinha, ao combater o bullying... Acho que ao combater o bullying, eu promovo o respeito, que, na verdade, está tão em falta hoje. A gente precisa tanto dele. Um dia a gente vai aprender a se respeitar. Muito bom, muito bom. Renata, ao combater o bullying... A gente vai contribuir para uma escola que realmente ela veja além de ser conteudista e na formação de pessoas, né, de cidadãos melhores para o mundo, porque esse bullying pode evoluir, né, para um ambiente de trabalho, para uma relação abusiva no seu casamento, nas suas relações de amizade. Então, se nós tivermos na base de tudo que é a escola, um dos pilares ser também esse olhar para a formação realmente para além do conteúdo, que é importante também, nós vamos estar fazendo um trabalho, inclusive, de políticas públicas. Para mim, bullying é uma questão de política pública. Muito bom, muito bom. Meninas, sensacional o programa. Mais um assunto que é polêmico, que é um assunto que vem ganhando manchetes aí, que acho que a gente mostrou nesses 50 minutos que ainda a gente precisa evoluir muito nessa questão. Então, é um prazer a gente poder fazer o Crianças em Movimento e a gente sempre trazer assuntos, né, que estão aí ligados, que estão nesse momento de transformação, né, das escolas, do comportamento humano. Então, eu quero agradecer muito a sua presença, Flávia. Foi uma aula que você nos deu aqui hoje. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A Casa do Crianças em Movimento está de portas abertas para você, tá bom, minha querida? Ok, eu que agradeço. E qualquer coisa, é só entrar no site lá do grupo de pesquisa, né, www.gpesc.com.br, grupo de pesquisa Escola, Esporte e Cultura, que lá tem, né, artigos científicos, meu artigo sobre bullying e educação física, enfim, né, e outros trabalhos também. Muito bom, galera. Então, não esqueça www.gpesc.com.br. Você vai ter mais assuntos lá ligados aí que a Flávia já desenvolveu aí também nesse site e mais assuntos sobre o bullying aí, tá bom, turma? Claudinha, suas despedidas, minha querida. Eu queria agradecer a Flávia. É um tema difícil, né? Mas eu acho que é um tema tão necessário, né? Tão necessário para a gente que trabalha com crianças, com adolescentes, que está dentro do ambiente escolar, a gente esclarecer essas questões todas, porque ele permeia aí a nossa realidade, né? E a gente, na verdade, o posicionamento educador nesse momento ele é fundamental nesse processo todo, né? Então, super obrigada pela tua presença aqui. E Marcelinho e Rê, semana que vem estamos de volta. Sem dúvida nenhuma. Antes mesmo que você pensar que já deu uma semana, nós vamos estar de volta. Renata Rodrigues, sensacional. Mais uma amiga que você traz assim, maravilhosa, da cidade maravilhosa, minha querida. Então, agradecer essa minha querida amiga, essa profissional que eu admiro. Eu aprendo muito com ela, sempre
aula para a gente, mas uma aula com uma leveza, um assunto tão pesado. Ela traz uma leveza e ela traz esclarecimento e acessibilidade. Sigam a Flávia nas redes sociais, sigam o grupo de pesquisa, tem muita coisa bacana produzida, e agradecer a Flávia, que é uma pessoa extremamente ocupada, o tempo dela aqui com a gente, e dizer assim que o meu network de amigos eu pretendo trazer todos para o Criança em Movimento. Olha o que você está prometendo, meu Deus do céu! Olha só. Gente, sensacional, muito obrigado. Semana que vem a gente volta com mais um convidado para lá de sensacional, para a gente poder fazer mais um Crianças em Movimento, tá bom? Muito obrigado, saúde, uma ótima semana para todos vocês. Beijos, tchau, tchau!